Atualmente, há três teorias normativas que protagonizam os debates sobre ética: a ética da virtude, a ética do dever e a ética utilitarista. Isto não significa, de modo algum, que só existam estas três teorias normativas. Há inúmeras outras, mas o debate contemporâneo se concentra em torno destas três, e por isso elas serão privilegiadas em nosso curso. As teorias normativas, no campo da filosofia moral, precisam oferecer uma espécie de quadro geral que permita ao agente uma orientação, uma espécie de linguagem na qual possam expressar e trabalhar os seus dilemas. As teorias normativas da ética poucas vezes respondem diretamente a estes dilemas. Em geral, elas não indicam como o agente deve se comportar frente a problemas específicos. Elas apenas se limitam a fornecer um modo de ponderar sobre seus dilemas e, adiante, justificar as suas decisões. Recordemos dos casos da última aula. Sandra se encontra em dúvida frente à possibilidade de uma interrupção voluntária de gravidez. Amanda não sabe se deve ou não continuar fumando maconha. Richard está tentado a sonegar parte dos impostos de sua rede de academias. Sandra poderá ou não interromper sua gravidez. Amanda poderá ou não seguir fumando. Richard poderá ou não deixar de pagar alguns impostos. E em ambos os casos, cada um deles poderá justificar sua deliberação com base na ética das virtudes, como poderia, igualmente, fazê-lo com base em uma ética do dever ou em uma ética utilitarista. Se eles forem justificar suas deliberações em termos teóricos um pouco mais sofisticados e laicos, é altamente provável que eles utilizem ou bem termos como regras, deveres e princípios, ou bem expressões como caráter, virtude e conduta, ou ainda falem de consequências, vantagens, benefícios. Por isso insisto em minha sugestão. As éticas normativas são linguagens. Linguagens podem não oferecer exatamente as respostas para os nossos dilemas, mas são elas que possibilitam a nós chegarmos a estas respostas, elaborarmos estas respostas. E mais, embora linguagens não possam ser propriamente verdadeiras ou falsas, elas podem ser mais ou menos aptas a lidarem com problemas. Pode bem ser o caso de uma das três teorias normativas não conseguir oferecer ferramentas conceituais para elaborar algum dilema moral, e isto fará com que ela não seja bem-sucedida. Mas, claro, isto também tem seus limites. Há casos que são pouco controversos e que qualquer interpretação razoável de uma dessas três teorias normativas da ética ou bem condenaria ou bem aprovaria, sem a necessidade de grandes reflexões. As teorias de Aristóteles, Kant e Mill concordam em condenar o engodo deliberado de inocentes, a extorsão, etc. E também em louvar a honestidade, o cumprimento das promessas, a benevolência. Mas os casos interessantes são justamente aqueles em que há motivos fortes, tanto para a prática de uma ação, quanto para a recusa em praticá-la. Na aula de hoje, faremos uma rápida apresentação de cada uma destas três teorias normativas. Farei esta apresentação na mesma ordem em que elas serão trabalhadas ao longo da disciplina, a saber, ética das virtudes, ética do dever, ética utilitarista. Ao longo da próxima unidade deste curso, teremos a oportunidade de nos aprofundar em cada uma destas teorias. Mas creio que um primeiro contraste entre elas ajudará a compreender melhor as próximas aulas, a entender o que está em jogo. Boa parte do que será dito hoje, portanto, será examinado com mais atenção futuramente. A ética das virtudes é, paradoxalmente, a mais antiga e a mais recente das três teorias normativas. Explico.
ela é a mais recente, pois ela surge apenas na segunda metade do século XX. Sua data oficial de nascimento, digamos assim, é a publicação do artigo Filosofia Moral Moderna, da filósofa britânica Elizabeth Anscombe, em 1958. O artigo de Anscombe influencia e inspira muita gente na filosofia anglo-saxã, em especial de cunho analítico, durante as décadas seguintes. Philippa Foot, Alasdair MacIntyre, Michael Stocker e Bernard Williams são alguns dos nomes mais mencionados. Mas ela é também a mais antiga das teorias normativas da ética, uma vez que reivindica o legado de ninguém menos do que Aristóteles. Em outras palavras, embora a denominação ética das virtudes seja recente, a base teórica que é denominada por esta expressão já existia em seus principais elementos no final do século IV a.C., quando Aristóteles lecionou seu curso de ética no Liceu. Mas ética das virtudes não é apenas o termo da moda para se referir à ética aristotélica. Na verdade, alguns dos eticistas da virtude reivindicam outros legados também. Por exemplo, as investigações sobre os princípios da moral de Hume e as críticas à filosofia moral moderna de Nietzsche. E estes eticistas tampouco reivindicam a validade de toda a teoria aristotélica, mesmo se restrita ao campo da filosofia prática. Por isso é equívoco tomar a ética das virtudes e a ética aristotélica como termos equivalentes. Ainda assim, podemos considerar a Ética Nicômaco como o texto canônico da ética das virtudes. Afinal, esta teoria normativa parte de uma articulação entre 4 conceitos que são elaborados por Aristóteles na obra recém-mencionada. O conceito de areté, comumente vertido como virtude ou excelência. O conceito de frônesis, equivalente à sabedoria prática ou prudência. O conceito de eudaimonia, que costumamos traduzir por felicidade ou florescimento. E, por fim, o conceito de telos, finalidade, objetivo ou propósito. Em linhas muito gerais, podemos compreender a ética das virtudes como um quadro geral, de acordo com o qual a conduta do agente é pensada a partir da finalidade que está sendo perseguida. A questão central aqui é: o que quero ser? No que quero me tornar? É de acordo com esta reflexão sobre a finalidade que todo o resto será pensado. Por isso, dizemos que a ética das virtudes é teleológica. Teleológica, porque telos é o termo em grego utilizado para denotar finalidade, objetivo, propósito. Dito de outra forma, as ações são avaliadas em uma ética das virtudes de acordo com seus propósitos, com a finalidade que está sendo perseguida. Ora, todos os humanos querem ser felizes. Todos querem ter uma vida realizada, bem-sucedida. É isto que Aristóteles chama de eudaimonia. Mas se há certo consenso quanto ao objetivo, isto é, a felicidade, não há consenso acerca do que é esta felicidade. De qualquer forma, as ações só podem ser avaliadas de acordo com este fim que se tenta realizar. E as ações formam uma conduta, e a conduta molda um caráter. Ações, condutas e caráter podem ser excelentes, virtuosos. Ser virtuoso, agir de forma excelente, é uma condição necessária para a felicidade. Ou seja, não há como ser feliz, ao menos não para Aristóteles, sem ser virtuoso. Mas ser virtuoso não é uma condição suficiente para a vida bem-sucedida. Não basta agir de forma excelente para se ter uma vida plena. Ademais, não é fácil refletir sobre isto tudo, saber discernir um belo propósito e persegui-lo por meio de ações excelentes. Para isto, é preciso, sobretudo, ter a capacidade de deliberar bem, e, para tanto, é preciso deter um tipo muito específico de sabedoria,
a sabedoria prática ou prudência, aquilo que o autor da Ética Nicômaco chama de frônesis. Em resumo, o texto canônico da Ética das Virtudes é a Ética Nicômaco de Aristóteles. É nele que são elaborados os conceitos norteadores desta concepção. Não obstante, cabe destacar que há vertentes da Ética das Virtudes que buscam inspiração também em outros autores clássicos, e que a Ética das Virtudes contemporânea não coincide inteiramente com a ética aristotélica. Consideremos o caso da Amanda, já mencionado. Ela tem um dilema, não sabe se deve ou não seguir fumando maconha. Como ela pode elaborar este dilema, trabalhá-lo ou desenvolvê-lo por meio da Ética das Virtudes? O primeiro passo é lidar com o propósito mais amplo. O que ela quer ser? Bem, como dito, ela estuda engenharia civil, mas quão importante isto é para ela? Digamos que não seja o mais importante. Imaginemos, por exemplo, que Amanda considere que uma vida bem vivida é repleta de experiências. Amanda quer conhecer lugares diferentes, pessoas com outras culturas, comidas com outros temperos. Ela valoriza a experimentação, a curiosidade, a surpresa, em detrimento da rotina, do sempre igual. Pois bem, para bem realizar este propósito, Amanda precisará desenvolver algumas virtudes. Ter aquilo que chamamos de uma mente aberta, isto é, ser tolerante, flexível, curiosa. Precisa também ser persistente, pois sabe que para vivenciar estas experiências, ela precisará sair de seu conforto. Amanda será bem realizada em seu propósito se for moderada, se não se deixar levar por impulsos repentinos, se desenvolver certo autocontrole. Enfim, aqui é um conjunto de virtudes prioritárias para o sucesso de sua empreitada. Para ser virtuosa, ela precisa ser prudente, ter a sabedoria prática para deliberar da melhor maneira possível. Enfim, será bom para ela fumar? A resposta pode ser positiva. O uso recreativo de uma droga sem grandes efeitos nocivos sobre seu corpo pode ser uma das experiências que ela valoriza, assim como pode capacitá-la para desfrutar melhor algumas outras vivências. Mas também pode ser negativa. Ela pode perceber que perde autocontrole, que não consegue utilizar a substância de forma moderada, que o vício a impede de experienciar outras coisas em sua plenitude. Volto a repetir aqui. Uma teoria normativa da ética não oferece respostas, mas sim uma linguagem que permita articular um dilema e desenvolvê-lo. A ética das virtudes é a linguagem do propósito. Se Amanda concluir que seus propósitos serão alcançados por meio da ação em questão, é legítimo que ela o faça. Se concluir, ao contrário, que a ação a impede de satisfazer seu propósito, é melhor que ela não o faça. A pergunta, claro, também pode ser feita ao revés. O que Amanda não quer ser? Se sua ojeriza por uma conduta desregrada, imprevisível, for maior do que seu desdém pelo rotineiro e sempre igual, então Amanda assumirá uma conduta. Em caso contrário, outra. Em termos cronológicos, podemos dizer, portanto, que a ética das virtudes, ainda que não com esta designação, foi a primeira a surgir. De fato, falando de forma demasiado generalizante, todas as concepções éticas da antiguidade e do medievo são diferentes versões de uma ética das virtudes. É só com o início da modernidade que isto começa a mudar. Aos poucos, durante os primeiros séculos da Era Moderna, a ética das virtudes começa a declinar. A primazia nos debates morais passa a estar, cada vez mais, com a ética do dever. A ética do dever começa a ser desenvolvida nas obras de autores como John Locke e Jean-Jacques Rousseau, e culmina nos escritos de Immanuel Kant. Isto é Kant quem elabora a versão mais bem acabada da ética do dever. Pois bem, aqui vale a ressalva feita quanto à identificação da ética das virtudes com a ética aristotélica.
A ética kantiana é o cânone da ética do dever, mas não é sua única versão, e muitos eticistas do dever contemporâneos buscam inspiração na teoria kantiana, mas isso não significa, de modo algum, que a adotem integralmente. A obra kantiana é canônica para a ética do dever, justamente porque ali se elaboram as suas principais categorias. Em uma obra como a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, aparecem termos como dever, lei moral, imperativo categórico, autonomia. Na antropologia kantiana, nós, humanos, somos cidadãos de dois mundos. Por um lado, estamos condicionados pela natureza e tendemos a seguir nossos apetites, nossas inclinações. Por outro, somos também dotados de razão, e por causa disso, temos liberdade, isto é, podemos contrariar nossas inclinações e sermos motivados tão somente pela reflexão. Se fôssemos apenas movidos pelas inclinações, seríamos bichos, não humanos. Se fôssemos apenas movidos pela razão, seríamos deuses. Estamos no meio do caminho. Mas quão mais próximo estivermos do canto racional dos deuses, e por conseguinte, quão mais afastados do canto instintivo dos animais, mais autônomos nós seremos. A ética kantiana é, de certo modo, uma conclamação a sermos o mais autônomo que pudermos, a agirmos de acordo com aquilo que uma reflexão bem conduzida considera o certo, e não com aquilo que a mera inclinação nos indica como a forma de saciar nossos apetites. A ética do dever julga as ações de acordo com a intenção do agente, e aqui, intenção é algo muito diferente de propósito. Não se trata do que se quer ser, de no que alguém pretende se tornar, e sim de qual o princípio que está servindo de mote para a ação. Pensemos em um exemplo. Um indivíduo qualquer pratica uma boa ação, digamos, pagar um almoço a um pedinte esfomeado. A pergunta é, qual o motivo de ele ter feito isto? Se o fez para impressionar as pessoas que estavam consigo, para se exibir como um indivíduo caridoso, ou mesmo para se eximir de um sentimento de culpa por não fazer nada para melhorar um mundo em que os excluídos são cada vez mais numerosos, então esta ação pode até ser correta, mas não é, ao menos não para um eticista do dever de índole kantiana, moralmente valiosa. Não é moralmente valiosa. Nos termos kantianos, ela pode até ser conforme ao dever, mas não foi feita por dever. Uma ação moral é aquela que é feita tão somente motivada pelo fato de que aquilo era o certo a ser feito, quando a intenção do agente não é se espiar da culpa ou se gabar com terceiros, mas agir da forma certa. Mas como saber se a ação a fazer é correta, independente de ser feita por bons motivos ou não? Kant formula um imperativo categórico, o qual serve como um teste, um procedimento para se descobrir isto, o que é o certo a ser feito. O imperativo é o seguinte, cito Kant, age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Fecho citação. Assim é preciso, em primeiro lugar, extrair a máxima da ação. Ilustro com um exemplo retirado do próprio texto kantiano. Um indivíduo toma dinheiro emprestado sabendo que não poderá quitar este empréstimo. Ainda assim, ele promete devolver o dinheiro, fazendo uma falsa promessa. A máxima seria algo como: posso fazer promessas, ainda quando não poderei cumpri-las, para conseguir me livrar de apuros. Ora, de acordo com Kant, se esta máxima for convertida em lei universal e todos agirem de acordo com ela, então as promessas deixarão de ter qualquer valia, ninguém mais acreditará em ninguém e os resultados serão péssimos. Retomemos o caso de Amanda. O tipo de reflexão que Amanda faria neste caso é bastante diferente. Ela não questionará acerca dos seus propósitos de vida, não precisará se preocupar com o que ela quer se tornar futuramente, em o que ela quer ser. Ela tão somente indagará sobre se sua ação é correta ou não,
sobre se ela viola ou não a lei moral. O que está em questão aqui é o princípio adotado, a máxima que expressa sua intenção. Digamos que a máxima seja a seguinte: posso usar drogas ilícitas desde que o dano feito seja só a mim mesmo. De acordo com a ética do dever, Amanda precisa pegar esta máxima e testá-la por meio de um procedimento. O teste é bem simples. Consiste em imaginar o que aconteceria se todos agissem de acordo com esta máxima, caso ela se tornasse uma lei universal. O que ocorreria? Bem, podemos imaginar que não seriam consequências catastróficas para a ordem social existente, como seriam, por exemplo, aquela da promessa recém-mencionada. Mas isso não significa que as consequências seriam boas. Este seria um dos casos para os quais há uma espécie de limbo, de lacuna, na qual poderiam ser tomadas diferentes deliberações. Para Kant, ao menos, há também outras formulações do procedimento. Veremos isto tudo com mais calma ao longo do curso, mas já adianto que uma dessas formulações afirma que não se deve usar a si mesmo, nem aos outros, apenas como um meio, mas sempre também como um fim. Neste caso, Amanda precisa pensar se estaria usando a si própria como um mero meio para a obtenção de prazeres, diminuindo ou menosprezando a sua própria dignidade. Se este for o caso, ela deveria abdicar desta ação. Se não for o caso, pode seguir praticando-a. O importante a notar aqui é o seguinte: o que é correto ou incorreto, moral ou imoral, é o princípio subjacente à ação, a máxima que serve como intenção do agente. Amanda pode concluir, por meio de uma reflexão pautada pela ética do dever, tanto seguir fumando sem se sentir culpada, quanto parar de fumar. A ética do dever não fornecerá a resposta ao dilema moral, mas oferecerá os meios para Amanda elaborar melhor seu dilema e construir uma justificação moral para a sua decisão. Cronologicamente, a última dessas três doutrinas de ética normativa a surgir foi o utilitarismo. A primeira formulação sistemática de uma ética utilitarista aparece apenas no final do século XVIII, na obra de Jeremy Bentham. É verdade, no entanto, que o utilitarismo tem alguns precursores antes de sua explanação sistemática. Os moralistas britânicos, como Shaftesbury, Hutcheson e principalmente David Hume, desenvolveram reflexões que estão bastante próximas do utilitarismo clássico. O mesmo pode ser dito acerca do jurista italiano Cesare Beccaria, que, de certa forma, é o criador de um dos motes do utilitarismo, a saber, a crença de que a boa legislação é aquela que promove a maior felicidade para o maior número de pessoas. Na verdade, John Stuart Mill sugere que o utilitarismo já estaria, ao menos em parte, presente em concepções morais antigas, como aquelas de Aristóteles e de Epicuro, mas isto, suponho, é resultado de uma interpretação pouco criteriosa por parte de Mill. Mas um sistema moral utilitarista, propriamente dito, só aparece em 1789, quando Jeremy Bentham publica seu livro Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Nesta obra, logo no início desta obra, Bentham declara que, cito, a natureza colocou a humanidade sob o governo de dois mestres soberanos, a dor e o prazer. Cabe a eles apontar o que cabe a nós fazer, bem como determinar o que devemos fazer. Estão presos ao seu trono o padrão de certo e errado, por um lado, e por outro, a cadeia de causas e efeitos. A dor e o prazer nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos. Todo esforço que possamos fazer para nos livrarmos de nossa sujeição servirá apenas para demonstrá-la e confirmá-la. Em outras palavras, um homem pode fingir abjurar seu império, mas na realidade ele permanecerá sujeito a ele o tempo todo. O princípio da utilidade reconhece essa sujeição
e a assume como fundamento do sistema que almeja fabricar o tecido da felicidade pelas mãos da razão e da lei. Fecho citação. Como fica claro nesta passagem, o utilitarismo de Bentham é uma forma de hedonismo, isto é, ele está afirmando que o prazer é o bem supremo e que as ações são corretas na medida em que promovem o prazer e evitam a dor. Além disso, Bentham adota também um hedonismo psicológico, de acordo com o qual obter prazer e evitar a dor são os principais motivos de nossas ações. São aquilo que nos impele a agir de uma ou de outra forma. Para Bentham, a felicidade é algo que pode ser calculado. Basta comparar a quantia de prazer obtido com a de sofrimento. Se a balança pesar para o lado do prazer, trata-se de uma vida feliz. Se pesar na direção da dor, de uma infeliz. A função dos moralistas, dos legisladores, dos governantes é guiar a conduta individual. A partir da premissa de que os homens são seres autointeressados, que buscam maximizar as suas vantagens, eles precisam pensar em um sistema social no qual os indivíduos possam realizar esta maximização de vantagens para si, de tal modo que maximizem também as vantagens dos demais, promovendo a felicidade geral. O utilitarismo de Bentham, como aliás toda e qualquer forma de utilitarismo, é uma doutrina consequencialista. Ela avalia as ações de acordo com as suas consequências. São boas as ações que causam prazer e contribuem para a felicidade geral. São más as ações que causam dor e sofrimento e, por consequência, diminuem o cômputo da felicidade geral. Assim, Bentham sugere que é possível fazer um cálculo da felicidade, ou, para utilizar o termo que ele próprio cunhou, um cálculo felicífico. O valor de cada dor ou prazer será maior ou menor de acordo com 7 critérios. 1. Intensidade. Quão intenso é o prazer ou desprazer. 2. Duração. Quanto ele dura. 3. Certeza ou incerteza. Quão provável é o prazer. 4. Proximidade ou afastamento. Quão logo vai ocorrer este prazer? 5. Fecundidade. Deste prazer advirão outros prazeres? 6. Pureza. Deste prazer advirão desprazeres? E por fim, 7. Extensão. Quantas pessoas serão afetadas positiva e negativamente? Apesar de o utilitarismo já ter uma exposição sistemática com Bentham, examinaremos, em nossa disciplina, o escrito de um discípulo de Bentham, John Stuart Mill. Mill oferece uma versão aprimorada da doutrina do utilitarismo. De acordo com ele, a versão benthamita do utilitarismo favorece prazeres baixos, sensuais e voluptuosos, em detrimento de prazeres mais nobres, como aqueles obtidos pela fruição das artes, da poesia. Mill se insurge contra uma equiparação radical entre os prazeres e contra uma identificação da felicidade com a satisfação sensível. Assim, em um dos trechos mais conhecidos de utilitarismo, Mill declara, cito, é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Fecho citação. Com isso, John Stuart Mill sugere medir os prazeres também de acordo com sua qualidade, e não apenas em termos quantitativos, tal como proposto por Bentham. Mas não é simples explicar como distinguir prazeres elevados de prazeres brutos. Veremos mais adiante neste curso se Mill é ou não bem-sucedido nessa tarefa. O importante, agora, é simular como Amanda refletiria sobre seu dilema se adotasse o quadro da ética utilitarista para se orientar moralmente. A tarefa, talvez, seja a mais simples de todas. Ela precisa apenas considerar as consequências de cada um dos cursos de ação, isto é, comparar as consequências de seguir fumando com as de abdicar deste prazer.
Amanda sente um prazer intenso, pouco duradouro, bastante provável e próximo, mas não é um prazer fecundo e, pior, ela receia que não seja um prazer puro. Afinal, ela sabe muito bem que o uso contínuo de substâncias tóxicas causa diversos danos, dores e sofrimentos. Ademais, Amanda pensa que este é um prazer pouco refinado, bruto. Por fim, ninguém mais sente prazer por ela fumar, e há algumas externalidades. O tráfico de entorpecentes é um negócio particularmente daninho. Produzir sua própria maconha, algo bastante arriscado. E ela sabe que se seus pais descobrirem, ficarão desapontados, algo com o qual ela se importa muito. Feito este levantamento, trata-se de ponderar. Ela fica mais ou menos feliz, a longo prazo, fumando? E em termos mais globais, como fica o cômputo geral da felicidade humana ou mundana? Como sempre, é difícil afirmar de modo peremptório o que o cálculo ordenaria. Suponho que se Amanda refletisse a partir de um quadro utilitarista, ela certamente não concluiria que um uso intenso e frequente seria adequado, mas tenho dúvidas quanto ao uso moderado e ocasional. Como nos outros casos, o quadro sozinho não oferece a resposta. Ele pode desaconselhar fortemente uma alternativa, neste caso o uso corriqueiro em altas quantidades, mas não decidiria no lugar de Amanda. Ela poderia justificar tanto a abdicação deste prazer, quanto um uso moderado e ocasional, a partir do tal cálculo felicífico. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a terceira aula da disciplina Introdução à Filosofia, Ética, ministrada para os estudantes do ciclo introdutório às Ciências Humanas. Esta foi a última aula da primeira unidade do curso, que ofereceu uma breve introdução geral à ética. Na próxima aula, após o recesso, iniciaremos a análise do livro Ética Nicômaco, de Aristóteles. Desejo a todos boas festas e uma boa passagem de ano.